Olá, nesta aula nós vamos falar sobre os municípios. É previsão dos artigos 29 a 31 da Constituição Federal. Nós vamos ver o que pode ser cobrado e o que já foi cobrado nas provas da OAB da Fundação Getúlio Vargas. Então acompanhe comigo. Em 2017, nós tivemos a seguinte pergunta. A lei orgânica do município Z, com 70 mil habitantes, dispõe que o Poder Legislativo deverá fixar o número de vereadores para a composição da Câmara Municipal. Olha o que está falando. A lei orgânica dispõe que quem vai fixar o número de vereadores será o Poder Legislativo. Isso aqui está totalmente equivocado, porque quem fixa o número de vereadores é a própria lei orgânica do município. Lembrando que a lei orgânica é como se fosse uma constituição do município. E aí continua. Deverá fixar o número de vereadores para a composição da Câmara Municipal. Resolução da Câmara Municipal dizer, fixou em 13 o número de vereadores para a próxima legislatura. Considerando a situação narrada e o sistema constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. São duas situações que nós temos aqui. A lei orgânica é que vai fixar o número de vereadores. E a resolução, ela não fixa o número de vereadores. Então, a letra A lei orgânica e a resolução são inconstitucionais por afrontarem a Constituição da República. Correto. Como ato normativo secundário, a resolução não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Pode sim, uma resolução da Câmara pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Então, isso aqui está equivocado. A resolução é inconstitucional em razão do número de vereadores estabelecido. Não é em razão do número de vereadores. A resolução é inconstitucional porque o que fixa o número de vereadores é a lei orgânica do município. Então isso aqui está equivocado. A lei orgânica do município Z é inconstitucional, pois viola o princípio da separação dos poderes. Equivocado, não tem nada a ver a lei orgânica Z, que ela fixou em 13 o número de vereadores, ela não teria competência para fixar. A resolução, a lei orgânica é que fixa o número de vereadores. Então a resposta correta, nós ficaríamos com a letra A. Eu vou chamar a você a atenção de uma tabela que eu peguei na internet para a gente possa matar algumas charadas com relação às questões que podem ser cobradas no que diz respeito aos vereadores do seu município, inclusive. E a tabela diz o seguinte, aqui nós temos no primeiro momento o número de vereadores. Então nós temos aqui o número de vereadores em que você vai observar que todos são números ímpares. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 vereadores. Aí pula para 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55. O que nós concluímos com isso? Que o número mínimo de vereadores seriam 9 e o número máximo de vereadores seriam 55. Número mínimo, até 15 mil habitantes. Número máximo, mais de 8 milhões de habitantes. Então são pontos. Temos aqui algumas informações importantes. Primeiro, número mínimo de vereadores 9, número máximo de vereadores que o município pode ter 55. Até 15 mil é 9, mais de 8 milhões nós teríamos aí 55. Outra informação importante, que o número de vereadores sempre será de número ímpar. Não temos aí 8, 12, 14, 20 vereadores. Então fique atento para essa observação. E aí nós temos que essa tabela você vai identificar, e não vou te falar porque você tem que memorizar todos esses detalhes, mas seria bom você fazer uma leitura, né? De 9 vereadores até 15 mil, 15 mil até 30 mil habitantes, 11 vereadores, 30 mil até 50 mil, 13 vereadores, 50 mil até 80 mil, 15. Então não vou fazer a leitura de todas essas possibilidades, mas é bom que você tenha conhecimento do que eu informei. E nós temos também a tabela com relação ao subsídio. Quando nós falamos subsídio, lembrando que vereador não tem salário, vereador tem subsídio. Salário tem um empregado, regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho.
Aqui no caso é subsídio que recebe um vereador, igual recebe um juiz, igual recebe um promotor, os políticos em geral. E aí o subsídio do vereador na cidade até 10 mil habitantes, ele pode receber até 20% do subsídio do deputado estadual. E aí vai de 10, 50 mil, 100 mil habitantes, 300 mil, 500 mil, mais de 500 mil. Então vai de 20% até 75% máximo. 20% e de quem? Deputados estaduais. Então os vereadores vão receber um percentual dos deputados estaduais. Lembrando que até 20%, não necessariamente no seu município, que tem até 10 mil habitantes, que ele tenha que receber 20% do subsídio dos deputados estaduais. Então fique a dica com relação a essas duas tabelas, dê uma pausa, tira um print dessa página aí para você colar em algum lugar. A segunda questão, 2016, inclusive foi uma reaplicação de uma prova, o modelo federalista é uma forma de organização e distribuição do poder estatal que pressupõe a relação entre as esferas do governo federal e local, compondo os chamados entes federativos. Todos dotados de autonomia, apresenta-se como oposição ao unitarismo, de modo que haja a repartição de competências entre os entes que integram o Estado federado. A ordem jurídica estabeleceu elementos no texto constitucional que caracterizam essa forma de Estado. A partir das características da Federação Brasileira, assinale a afirmativa correta. Forma de Estado, você sempre lembre, começa com FE, forma de Estado. Então a forma de Estado nossa, ela é federativa. Forma de governo, e aí eu lembro que na palavra governo nós temos o R, ela é república. A forma de governo nossa é república. E o sistema de governo nós podemos associar com presidencialismo. Sistema de governo, presidencialismo. É bom você saber disso aqui. Então, forma de Estado, começa com federativo. Forma de governo, república. E sistema de governo, presidencialismo. Memorize isso. Forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. E aí vem a pergunta da letra A. A forma federativa de Estado autoriza a secessão, a separação de um ente federativo por meio de plebiscito popular ou referendo? Será que para separar um Estado é só isso que nós precisamos, plebiscito ou referendo? Errado. Não é permitido o direito de secessão no nosso ordenamento jurídico. Então, essa aqui está errada. Letra B. A forma federativa de Estado é estabelecida por um pacto ou um tratado internacional entre os Estados soberanos. Também errado. O que é estabelecido por um tratado internacional entre os Estados soberanos é uma confederação e não uma forma federativa. Confederação que é formada por tratado internacional. A forma federativa de Estado impõe a necessidade de existência de uma cláusula de garantia de pacto federativo, tal como a chamada intervenção federal. Sim, isso aqui é a afirmativa correta e nós vamos ver outras hipóteses também em que nós vamos identificar essas cláusulas. Uma vez que na forma federativa todos os entes federativos são autônomos, eles estão autorizados a representar a soberania do Estado em suas relações internacionais? Não. Quem representa o Estado nas relações internacionais é a União. Os entes federativos, os Estados, eles são autônomos, mas eles não têm soberania. Somente a União tem soberania aqui. E aí eu coloco as garantias constitucionais da nossa federação, ou seja, as cláusulas de garantia ao pacto federativo. Nós temos repartição de competências, nós temos a rigidez da nossa Constituição. Nossa Constituição ela é rígida, porque para a sua aprovação nós precisamos de 3/5 dos votos que sejam votados em 2 turnos pelas casas do Congresso. Controle de constitucionalidade que nós temos, processo de intervenção, então faz parte da garantia ao Pacto Federativo o processo de intervenção, a imunidade recíproca de impostos e a repartição de receitas tributárias, que é uma equivalência econômica financeira.
Então, nesse caso, a nossa resposta seria a letra C. Próxima questão. Sabendo que o município integra a federação, assinale a afirmativa correta à luz das normas constitucionais. O município será regido por lei orgânica própria, votada pela Assembleia Estadual? Errado. Não é a Assembleia Estadual que vota uma lei orgânica, é a própria Câmara Municipal que irá votar. E a votação irá observar o artigo 29 da Constituição Federal. O que diz esse artigo? Diz que o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Depois você vai lá no artigo 29 e acompanha. Então, essa aqui estaria errada. A organização municipal conterá previsão de eleições para mandato de 5 anos? Errado, mandato de 4 anos. Um projeto de lei de iniciativa popular baseado em interesse local depende de pelo menos 5% do eleitorado. Ok, 5% do eleitorado, isso está no artigo 29, inciso 13. Olha o que diz o artigo 29, inciso 13. A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Então tem que ter pelo menos 5% do eleitorado. Resposta correta, letra C. Agora, olha o detalhe da letra D. O limite máximo de 10 vereadores deverá ser observado para localidades com até 15 mil habitantes. Se você lembrou da dica do início, que nós não temos números pares e sim ímpares na formação da Câmara, você acertaria essa, porque não são 10 vereadores. Até 15 mil, nós teríamos 9 vereadores. Lembra? 9 vereadores e 55 para mais de 8 milhões. Outra questão sobre os municípios, cobrada em 2017. A Lei Federal 123 é de iniciativa parlamentar e estabelece regras gerais acerca do parcelamento do solo urbano. Em seguida, a Lei Municipal 147 fixa a área que será objeto do parcelamento, em função da subutilização de imóveis. Então percebe, nós temos uma lei federal que estabelece regras gerais e nós temos uma lei municipal que fixa essa área do parcelamento. Inconformado com a nova regra que atinge seu imóvel, Carlos procura seu advogado para que oriente sobre uma possível irregularidade das novas regras. Considerando a hipótese acerca da Lei Federal 123, assinale a afirmativa correta. É formalmente inconstitucional a Lei Federal 123, uma vez que é competência dos municípios legislar sobre política urbana. Será que é só dos municípios legislar sobre política urbana a competência? Não, essa aqui estaria errada, porque a União também pode legislar. Letra B. É formalmente inconstitucional, uma vez que a competência para a iniciativa de leis sobre política urbana é privativa do presidente da República? Ora, nós não temos aqui presidente da República para legislar sobre questão urbana, totalmente fora do contexto. C. Não possui vício de competência, já que a Lei Municipal 147 é inconstitucional, sendo da competência exclusiva da União legislar sobre política urbana. Se você lembrar do macete, capacete de pimenta, você vai verificar que não é. Aproveita a oportunidade, se você não está lembrando de todos, para fazer uma revisão do capacete de pimenta para relembrar quais são da União. E não esqueça de fazer a revisão também do puta-fé, que é a competência concorrente com União, Estados e Distrito Federal. Está nas aulas anteriores. Letra D. Não possui vício de competência, assim como a Lei Municipal 147, sendo aí de competência dos municípios a execução da política urbana. Resposta correta. E nós vamos encontrar lá no artigo 30 que compete aos municípios promover no que couber
adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então, resposta correta, letra D. Vamos fazer a última de hoje. As contas do município Alfa referentes ao exercício financeiro de 2014, apresentadas pelo prefeito em 2015, receberam parecer desfavorável do Tribunal de Contas do referido município, o qual foi criado antes da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. O presidente da Câmara, após o regular trâmite interno, editou a resolução e aprovou as referidas contas públicas municipais, uma vez que as demonstrações contábeis de exercícios financeiros anteriores deveriam ter sido analisadas em consonância com o plano plurianual. Diante da narrativa exposta, assinale a afirmativa correta. A competência para julgar as contas é do Tribunal de Contas do município, órgão do Poder Judiciário. Epa. Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário. Então essa aqui já está errada de cara. O parecer do Tribunal de Contas do município a respeito da rejeição das contas somente não será acatado pela Câmara Municipal por decisão de 2/3 dos membros deste órgão. Perfeito, é isso aqui mesmo. Está lá no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal. Vamos verificar o que diz esse artigo. O artigo 31 fala: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3. Olha aqui os 2/3. 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, correta a letra B. Na letra C. Letra C. Considerando que o Tribunal de Contas do município é órgão do Poder Legislativo, atenção, Tribunal de Contas, em geral, não pertence a nenhum dos poderes, porque ele fiscaliza os 3 poderes. Então, nós não podemos afirmar aqui que o Tribunal de Contas do município é órgão do Poder Legislativo. Então, essa aqui estaria errada. D. O presidente da Câmara agiu corretamente, pois a periodicidade para análise das contas públicas do município deve ser de 5 anos e tal disposição não foi observada pelo Tribunal de Contas do município. Errado. De acordo com a Constituição, parágrafo 3º, as contas dos municípios ficarão durante 60 dias, então nós temos aqui 60 dias, anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação. Errada a afirmativa, porque falou 5 anos. Então, resposta correta, letra B. Terminamos aqui mais um bloco. Vocês viram que muitas questões foram cobradas sobre os municípios. Então, vale a pena a leitura do artigo 29 a 31 da Constituição Federal. Lembrando daquelas tabelas que eu coloquei à disposição de vocês aí. Só tirar um print e colocar na sua parede para você estudar. Grande abraço e até a próxima aula.